Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Será que você pode se colocar de pé nesse instante, por apenas alguns minutos? E nós fazemos mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que desde os céus o Senhor olha e vê todos os filhos dos homens. Mas a Tua palavra também diz que os Teus olhos estão sobre aqueles que temem o Senhor e que aguardam, que confiam, que esperam no Teu constante amor. Nós somos o Teu povo. Olha, Senhor, para esta casa de oração. Nos encontra nessa manhã. Encontra, meu Deus, cada coração, cada necessidade que está sendo representada aqui, meu Deus, através de cada alma. Há sentimentos, há vontades, há desejos aqui, meu Deus, reunidos nesta manhã. E o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor esquadrinha o nosso coração, o Senhor conhece a palavra antes que ela chegue à nossa boca. A Tua palavra diz também que todos os nossos dias foram escritos num livro antes mesmo que cada um deles existisse. O Senhor é onisciente, o Senhor sabe o que precisamos. E nós estamos aqui nessa manhã para cultuar ao Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto. Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé nessa manhã e na autoridade que há no Teu nome, nós repreendemos o mal. Nós mandamos embora do nosso meio todo espírito de confusão, de engano, de atrapalho. Vai embora agora em nome de Jesus. Toda incredulidade seja desfeita, nós rejeitamos agora. Nós comandamos no mundo espiritual, desfazendo o poder das trevas, e nesse instante que as trevas sejam dissipadas. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, nós fomos comprados por Ele. Pai, nós declaramos que somos Teu povo, nós declaramos que a nossa dependência está em Ti. Portanto, nesta manhã, fala conosco através da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque aguardamos uma instrução, uma direção, uma exortação. Nós queremos ser conduzidos pela Tua palavra, Senhor. Nos mova nessa manhã. Traga, Senhor, as respostas que os Teus servos estão esperando. Traga a direção. Fala, Senhor, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam para ter uma vida abundante, conforme o Senhor prometeu na Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé para nos declararmos abençoados. Amém. E graças a Deus. Abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Nós vamos ler apenas esse versículo e eu contextualizo para você aqui. João, um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Esta história da multiplicação dos peixes está registrada nos 4 evangelhos. Mas nós vamos ficar aqui com esse versículo escrito por João. João é o discípulo que se reclinava no peito de Jesus. Conforme ele mesmo escreveu, ele era o discípulo que Jesus mais amava. Ele era o mais próximo, o mais íntimo. Deus abençoe, obrigado. Assim está escrito: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Você pode tomar o seu assento agora, fique à vontade, em nome de Jesus. Certo dia, Jesus, depois de algumas horas de ensino,
de curas, milagres, maravilhas, ele decide atravessar o mar da Galileia. Alguns dos evangelistas registram que a correria era tanta que eles não tinham nem tempo para parar para comer. Então eles resolvem atravessar o mar. E lá do outro lado, Jesus chega a um monte. E a hora que ele chega nesse monte com os seus discípulos, a palavra de Deus aqui no Evangelho, no capítulo 6, nos diz que Jesus olha e ele vê uma multidão que está se aglomerando novamente. E as pessoas vinham porque viam os sinais, os prodígios, os milagres que ele fazia. E aquela multidão estava ali, e ele olha para aquela multidão com compaixão. Esse é o olhar de Deus para nós. Ele olha e ele se compadece com aquela multidão. Aquela multidão está ali e queria ouvir a sua palavra, queria ouvir os seus ensinos, estava ali porque queriam curas, milagres, elas queriam receber algo da parte do Senhor, e elas estavam ali. Mas o texto também vai dizer que é declinado o dia, ou seja, vai chegando, as horas vão passando, e vai ficando tarde, e aí alguém vai dizer para o mestre: olha, Senhor, nós precisamos despedir a multidão, porque já está ficando tarde, eles precisam ir embora, porque a distância é longe, e eles precisam encontrar algum lugar para se alimentar. Então Jesus disse para ele: olha, dá-lhes voz de comer. Mas como é que nós vamos alimentar essa multidão? Como é que nós vamos alimentar essa multidão? E de repente Jesus vai fazer uma pergunta para Filipe, um dos discípulos. Jesus pergunta para Filipe: olha, quantos pães nós temos aí? Ou onde compraremos pães? E Filipe vai dar uma resposta para Jesus, dizendo para ele: olha, 200 denários de pão não seria suficiente para alimentar essa multidão. Os evangelistas registram que era cerca de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era bastante gente, era muita gente. Então, ou seja, 200 denários, 200 dias trabalhados, não seriam suficientes para comprar pão para toda aquela multidão. Mas aí de repente André, um outro discípulo, aparece. Ele diz: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Eu tenho um tema para essa mensagem: pessoas que fazem a diferença. Pessoas que fazem a diferença. E eu provoco você a pensar: você se lembra de alguém que fez diferença na sua vida? Alguém que marcou a sua história? Tem gente que passa pela nossa vida e nós nem se lembramos mais. Mas tem pessoas que passam pela nossa vida e elas nos marcam. São pessoas que fazem diferença, não só na nossa vida, mas aonde quer que elas estiverem, elas fazem a diferença. Seja em casa, seja no trabalho, seja numa escola, seja onde for, existem pessoas que fazem a diferença. Mas por que fazer a diferença? Bom, eu quero lhes afirmar que é necessário fazer a diferença. Sua existência, a minha existência, tem um propósito. Deus nos criou com um propósito, Deus nos chamou com um propósito. Há uma finalidade na nossa existência, há uma finalidade na minha e na sua existência. A palavra de Deus diz que, certa feita, Jesus faz uma afirmação: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal dá sabor, muda o gosto. O sal conserva, preserva. A luz
ilumina, clareia, dá visão, dá norte. A luz dissipa as trevas. Onde a luz chega, ela dissipa as trevas. Onde você coloca sal, muda o sabor de um alimento. Perceba que são dois elementos aqui que fazem diferença onde eles se manifestam. Portanto, eu afirmo para você que nós fomos chamados para fazer a diferença. E olhando para esse texto, eu vejo alguém fazendo diferença no meio de uma multidão. Especificamente no versículo que nós lemos, nos revela alguém fazendo diferença. E eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã algumas lições que eu aprendo com esse texto. Com esse rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o que é que ele nos ensina acerca de pessoas que fazem a diferença? E a primeira lição que eu encontro no texto e compartilho com você é que pessoas que fazem a diferença se preparam. Pessoas que fazem a diferença se preparam. Pastor, onde é que você viu isso no texto? Ora, eu vejo aqui uma multidão que atravessa o mar para ouvir Jesus. E dentre essa multidão eu estou vendo alguém que se prepara, se planeja para uma jornada. Ele se prepara porque ele saiu de casa com 5 pães e 2 peixinhos. Olha, a minha jornada vai ser longa. Eu quero chegar do outro lado e eu estou me preparando, eu me preparo para ir para lá. Eu vou sentir fome no meio do caminho, então eu vou levar aqui o meu lanchinho. Eu estou me preparando para aquilo que eu quero fazer. Eu estou me preparando para o lugar onde eu quero estar. Eu vejo alguém que se importa. Onde você quer chegar? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Hoje, no mundo corporativo, uma das perguntas que nós fazemos numa entrevista é: onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo aqui? O que é que você está fazendo para chegar lá? Como é que você almeja chegar lá? Como é que você pretende alcançar esse resultado? O que é que você está fazendo para realizar o sonho que você deseja ter, ou a vida que você deseja viver? Pessoas que fazem a diferença se preparam. E preparação exige planejamento. Se nós queremos chegar a algum lugar, conquistar alguma coisa, eu preciso me preparar, eu preciso planejar. Esse menino, esse rapaz, conforme diz o texto, ele se preparou para uma jornada. A jornada ia ser longa. Então ele se prepara, ele leva a marmitinha dele. Tem gente que não se prepara. Eu me lembro de retiros em que eu já fui, onde o irmão ia e ele não levava nem toalha, nem escova de dente. O camarada vai fazer uma viagem e não leva aquilo que ele precisa. Atenção aos detalhes, irmãos. Porque às vezes quem não se importa com os detalhes, não se importa com coisas maiores. Pessoas que fazem a diferença se preparam, e preparação exige planejamento. Não só planejamento, mas preparação exige também investimento. Pastor, onde é que você viu isso no texto? Olha, esse menino, obviamente, ou ele teve que comprar esse pão, ou ele teve que fazer, ou ele teve que comprar a cevada, ou ele teve que comprar a vara, ou ele teve que comprar o peixe. Ele investiu. Preparação exige investimento. Pessoas que fazem a diferença se preparam, investindo.
Você precisa investir em você. Você tem que investir na sua casa, você tem que investir no seu casamento, você tem que investir na sua vida profissional, na sua formação. É investimento. Pessoas que fazem a diferença, investem. Não dá para esperar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá. Eu sou gestor comercial, irmãos, de uma empresa, e eu lidero a equipe de vendedores. Todo vendedor quer vender muito. Todo vendedor, ele quer superar a sua meta todos os meses. Mas a pergunta que eu sempre faço: o que você está fazendo diferente esse mês para ter um resultado diferente do mês anterior? Pessoas que fazem a diferença se preparam. Preparação exige planejamento, preparação exige investimento. Você é alguém que tem se preparado? Deus te chamou com um propósito, uma finalidade na sua existência. Deus te chamou com um propósito aqui nessa casa, nesse lugar. Você tem se preparado para fazer alguma coisa aqui? Você tem buscado conhecimento? Você tem vindo na escola bíblica aqui na terça-feira? Aleluia! Como você tem se preparado? Se você quer chegar a algum lugar, meu irmão, minha irmã, você jovem que me ouve, como você tem se preparado? Pessoas que vão fazer a diferença, que fazem a diferença, se preparam. Em segundo lugar, segunda lição que eu aprendo com esse texto: pessoas que fazem a diferença se manifestam diante de uma necessidade. Pessoas que fazem a diferença se manifestam diante de uma necessidade. O texto diz que havia uma multidão e havia ali uma necessidade: fome. Era necessário alimentar a multidão. E aí naquele momento, então, Jesus, eu imagino Jesus pedindo uma oferta ali: olha, o que a gente tem aí? Quem é que pode contribuir com alguma coisa? E aí alguém no meio da multidão se manifesta: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Pessoas que fazem a diferença se manifestam diante de uma necessidade. Elas veem a necessidade ou o problema, vamos dizer assim, como uma oportunidade de servir, de fazer alguma coisa. Quase 5.000 homens, aproximadamente, fora mulheres e crianças. Alguns historiadores ou escritores vão dizer que, se nós fizermos aí uma conta de padaria, entre mulheres e crianças, totalizaria aí, média, entre 15 a 20 mil pessoas, a multidão que ali estava. E eu fico me perguntando se realmente era só esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes para poder levantar a mão e dizer: olha, eu quero contribuir. Você acha mesmo que numa multidão de 15 a 20 mil pessoas, só esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes? Será que mais ninguém ali poderia contribuir de alguma maneira? Será que mais ninguém ali poderia ajudar? Será que mais ninguém ali poderia se manifestar para fazer alguma coisa? Será que mais ninguém ali poderia se manifestar ali para dizer: olha, eu posso ajudar com isso? Eu me lembro, irmãos, muito bem que anos atrás, muitos anos atrás, a gente numa rodinha de amigos assim, e alguém teve uma brilhante ideia: vamos comprar uma tubaína. Aí alguém falou: vamos. Aí o outro falou assim: olha,
eu tenho 10 centavos. Outra, eu tenho 20. Outra, eu tenho 30. Outro falou, eu tenho 50. Aí tinha um que não tinha nada. Aí ele falou assim, eu vou buscar. A gente precisa se manifestar de alguma maneira. Pessoas que fazem a diferença se manifestam, e a necessidade é sempre uma oportunidade para servir. Não pense que o que você tem ou o que você pode fazer é pouco. Não é, irmãos. A necessidade é uma porta para o milagre. Pessoas que fazem a diferença se manifestam diante de uma necessidade, e a necessidade é uma porta para o milagre. Sabe, quando aparece uma necessidade, Jesus já sabe o que vai fazer. Está registrado isso, está escrito no versículo 6. Se nós colocarmos o versículo 6 aí, você vai ver Jesus falando que estava experimentando Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Jesus apresentou um problema para Filipe, dizendo, onde é que nós vamos comprar pão para tudo isso aí? Mas o texto mesmo está dizendo assim, ó, e ele dizia isto para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que ia fazer. Se a necessidade existe, já existe a provisão. Deus só está esperando alguém se manifestar diante dela para ele usar. Se existe um problema, Deus já tem a solução para ele. Você só precisa se manifestar. Pessoas que fazem a diferença, quando tem um problema, quando tem uma necessidade, eles se manifestam. E aqui eu vejo o quanto de gente que não se manifesta e pega carona na bênção do outro. Eu preciso fazer menção disso aqui, irmão. Tem muita gente que não se manifesta, nunca se prontifica a fazer nada, mas usufrui da bênção do outro. O quanto de gente, de 15 a 20 mil pessoas que não se manifestou, mas pegou carona na bênção do rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tem muita gente que é abençoado não é por causa dele, é porque anda com você. Tem muita gente, querido, que tem uma família abençoada, não é por causa dele, é porque está andando com gente que busca Deus, com gente que faz a diferença, está colado em gente que faz a diferença, aí desfruta da bênção do outro. Que no dia que ele deixar de andar com você, a vida dele desmonta. Milhares de pessoas aqui, ó, só foram abençoadas porque teve alguém que se manifestou diante de uma necessidade para fazer a diferença. Pessoas que fazem a diferença se manifestam diante de uma necessidade. A terceira lição que eu aprendo: pessoas que fazem a diferença valorizam as pequenas coisas. Gente que faz a diferença se importa com detalhes. Gente que faz a diferença se importa com pouco, dá valor naquilo que é pouco. Se você for fiel no pouco, você já conhece o texto. Conhece? O que é que Deus faz com quem é fiel no pouco? Pessoas que fazem a diferença valorizam as pequenas coisas. Pequenas coisas podem se tornar grandes. Pequenas coisas podem se tornar grandes se você colocar à disposição do Mestre. Se você confiar no Mestre, se você confiar na palavra dele, o seu pouco vai beneficiar muita gente. Às vezes as pessoas que menos têm são as que mais ajudam, são as que mais se dispõem. Valorize as pequenas coisas. Pequenas chaves abrem grandes portas. Você está achando que é pouco?
Fica tranquilo, há uma palavra que está vindo da parte de Deus sobre a sua vida, e você vai agir e obedecer essa palavra, e o pouco que você tem vai ser a chave para o muito que Deus tem para entregar para você nessa manhã. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pequenas coisas podem se tornar grandes, pequenas coisas podem beneficiar muita gente. Eu só preciso agir de acordo com a palavra dele. Há uma instrução dele. Eu preciso entregar para ele. O discípulo criticou os 5 pães e 2 peixinhos do rapaz. Tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Para tanta gente, o que nós vamos fazer com isso? É muito pouco. Mas ele comeu dos pães. Tem muita gente que critica o que você tem, mas desfruta daquilo que você tem. Tem muita gente que critica aquilo que você faz, mas desfruta daquilo que você faz. Pequenas coisas podem beneficiar muita gente. Não ligue para aquilo que as pessoas falam acerca do que você tem. O seu padrão, o nosso padrão, não pode ser o mundo. No meio daquela multidão, eu imagino que quando aquele rapaz se manifestou dizendo: ei, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, pode ser que aquela multidão riu dele. Esse guri está louco, esse rapaz está louco. Esse rapaz está louco, que é isso, rapaz? O que você está fazendo aí? E eu posso imaginar aqui, irmãos, esse rapaz rompendo a multidão, com a sacolinha dele, vamos dizer assim, com a marmitinha dele: eu já tenho 5 pães e 2 peixes. O Jesus aí perguntou: quantos pães nós temos? Eu tenho 5 pães, eu tenho. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tenho. E o que eu tenho, eu vou colocar à disposição dele. O que eu tenho, eu vou servir a ele. Ele está me pedindo o que eu tenho. Eu não sei quanto você tem, mas eu tenho isso, e eu vou colocar à disposição dele o que eu tenho. Pessoas que fazem a diferença, valorizam pequenas coisas. É você que tem que valorizar o que é seu, não é o outro. As pessoas não podem colocar preço no que você tem. Eu é que sei o valor daquilo que eu tenho. Eu é que sei o valor da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus bens, de tudo que Deus me deu. Não ligue para as críticas. As pessoas vão criticar, elas vão falar. A multidão está ali, eles vão rir de você, mas valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Pessoas que fazem a diferença valorizam as pequenas coisas. Em quarto lugar, a quarta lição que eu aprendo com esse texto: pessoas que fazem a diferença sempre tem algo a oferecer. Gente que faz a diferença sempre tem algo para oferecer. Eles são proativos. Eles estão sempre dispostos a fazer alguma coisa. Eles sempre se colocam à disposição. Esse menino, esse rapaz, ele oferece o que tem com liberalidade. Ele não se prende àquilo que ele tem. Ele poderia pensar, no meio daquela multidão de entre 15 a 20 mil pessoas, ele poderia ter pensado: olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ficar quieto, porque o que eu tenho aqui, se eu ficar quieto, dá para mim. Eu acho que eu vou ficar aqui na minha, quietinho. Ele poderia ter pensado dessa maneira, poderia ter comido o seu lanche ali, ido para casa de boa. Mas ele não se apega àquilo que ele tem.
O coração dele é liberal. Ele não se prende ao que tem. Quando Deus te pedir alguma coisa, não se prenda àquilo que você tem. Nós devemos valorizar o que temos. Mas quando Deus te pedir algo, naquele dia Jesus pediu uma oferta. Quando Deus te pedir algo, não se prenda, porque Ele vai te pedir algo, e se você colocar na mão dEle, se você entregar para Ele, o texto aqui diz que quando os 5 pães e os 2 peixes chegaram na mão de Jesus, houve uma multiplicação que sobrou 12 cestos. Todo mundo comeu e se fartou. Todos que estavam à volta daquele que com liberalidade ofereceu o que tinha, se fartaram. Pessoas que fazem a diferença não se prendem àquilo que têm, mas elas colocam o que têm à disposição, e todos aqueles que estão à sua volta são beneficiados. Tem milagres que vão chegar na sua casa, que vão acontecer na vida de parentes, de amigos, por causa de você, que vai fazer a diferença. Vai ser uma atitude sua, vai ser uma ação sua, e vai haver multiplicação, vai haver um milagre, vai haver uma manifestação do poder de Deus, por causa de você, que vai fazer a diferença. Você que me ouve nessa manhã, pessoas que fazem a diferença sempre têm algo a oferecer, e eles oferecem com liberalidade. Não se prenda àquilo que você tem. Nós tivemos uma aula na escola bíblica falando sobre mordomia. Deus é Senhor de tudo, irmãos. Ele é o meu dono, o seu dono, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Pessoas que fazem a diferença sempre têm algo a oferecer, e eles oferecem com liberalidade e também oferecem com empatia. Aquele rapaz, ele pensou no próximo. Aquele rapaz não pensou nele. Se ele pensasse nele, ele teria retido para ele os 5 pães e os 2 peixes. Mas ele pensou no coletivo. Ele pensou em beneficiar o coletivo. Ele pensou em fazer o que Jesus estava pedindo. Ele oferece com empatia. Pessoas que fazem a diferença sempre têm algo a oferecer. Em quinto lugar, a quinta lição que eu aprendo com esse texto: pessoas que fazem a diferença se movem pela palavra. Pessoas que fazem a diferença se movem pela palavra. Eles não demoram para obedecer, eles não demoram para seguir uma instrução, eles se movem pela palavra. Quando Jesus faz uma pergunta, olha, quem é que pode, me dar uma oferta aí nessa manhã? Eu quero saber quem é que tem, quantos pães a gente tem aí, no meio de um monte de gente. O rapaz, eu tenho. Não precisou insistir, irmãos. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Pessoas que fazem a diferença se movem pela palavra. E aqui eu fico pensando, meu irmão, porque a palavra, ela nos alimenta. Esse jovem estava ali, esse rapaz estava ali ouvindo a palavra, sendo impactado pela palavra, aprendendo com aquela palavra, sendo ministrado pela palavra. Então, quando uma direção foi dada, ele obedece. Ele não é apenas ouvinte da palavra, mas ele é praticante. Jesus está pedindo, Jesus está direcionando. O que é que você está fazendo? A palavra, ela ensina, ela fortalece, ela nos alimenta, ela nos direciona.
ele estava cheio dessa palavra. Ele viu e via o que Jesus estava fazendo na vida das pessoas. Então, quando ele teve a oportunidade, ele prontamente obedece essa palavra. Ele se move pela palavra. Tem alguém? Eu tenho, estou aqui. Está aqui, ó. Nós precisamos nos mover pela palavra. O que é que a palavra de Deus está dizendo para você? O que é que Jesus, através da sua palavra, pede para você? Pede para a sua casa? Pede para a sua família? O que Jesus, através da sua palavra, pede que você faça com a sua vida, com a sua casa, com a sua vida profissional, com a sua vida ministerial? O que Jesus está pedindo para você? Se mova por essa palavra. Pessoas que fazem a diferença se movem pela palavra. Gente que faz a diferença não demora muito para obedecer, não demora muito para executar. Gente que faz a diferença se move diante de uma instrução, diante de uma direção. Ele não questiona, ele não murmura, mas ele confia, ele acredita. Quem está falando tem autoridade. É Jesus que estava falando. Pessoas que fazem a diferença se movem pela palavra, porque a palavra me alimenta, a palavra me direciona, a palavra ela impulsiona, a palavra desafia a minha fé. Aquele jovem, quando ele foi desafiado por aquela palavra, ele já tinha ouvido a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele jovem, aquele rapaz, diante daquela necessidade, ele já tinha ouvido a palavra. O dom de Deus, a fé já estava nele, e quando ele foi desafiado, ele se manifesta, ele se coloca à disposição. Ele é movido pela palavra, ele é direcionado por aquela palavra, ele é impulsionado por aquela palavra. Pessoas que fazem a diferença se movem pela palavra. Eu quero concluir essa mensagem. Eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer para você que Deus te chamou para fazer a diferença onde quer que você estiver, onde quer que você for, onde quer que você vá. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não fomos chamados para sermos medíocres ou medianos. Vamos suavizar aqui a palavra. Mas nós precisamos fazer a diferença. E para fazer a diferença eu preciso me preparar. Pessoas que fazem a diferença se preparam. Pessoas que fazem a diferença se manifestam diante de uma necessidade, seja ela qual for, porque entende que a necessidade é uma porta para o milagre. Se há uma necessidade, Deus já preparou a solução, já preparou a provisão. Apenas se manifeste, apenas se coloque à disposição. Pessoas que fazem a diferença valorizam as pequenas coisas. Pessoas que fazem a diferença estão sempre dispostas a oferecer algo. Elas são liberais, elas têm empatia, elas se importam com o próximo, elas se importam com a causa. Elas estão dispostas a ajudar, elas estão sempre dispostas a contribuir. Há sempre algo que eu posso fazer, há uma finalidade na minha existência. Deus me fez, Deus me criou para fazer alguma coisa, há um propósito em mim e em você. Pessoas que fazem a diferença se movem pela palavra. Eles não demoram para executar, eles não perdem tempo, eles obedecem à palavra.
Se você quer chegar a algum lugar, meu irmão, minha irmã, é preciso se preparar. O que é que você tem feito? Você valoriza o que você tem? Sempre contribua com todas as pessoas que passarem pela sua vida. Todas as pessoas que passaram pela nossa vida e fizeram diferença, elas contribuíram de alguma maneira. Todas as pessoas que passaram pela sua vida e que marcaram você, elas contribuíram com alguma coisa. Elas deixaram em você algo. Se mova pela palavra. Acredite nessa palavra. Exercite a sua fé. O que é que você tem nessa manhã? Pare para pensar no que é que você tem nessa manhã. Eu sei que essa pergunta ela é ampla, né? Mas pare para pensar no que é que você tem nessa manhã e deixe o Espírito ministrar ao seu coração. E aí eu faço uma outra pergunta. O que é que Jesus te pede nessa manhã? Porque você foi chamado para fazer a diferença, é o tema dessa mensagem. Mas o que é que Jesus te pede nessa manhã? Isso é bem pessoal, isso é particular. O que é que Jesus está pedindo para você nessa manhã? E eu queria que dentro de você, aqui na sua mente, você fizesse uma pergunta: Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Jesus, o que é que o Senhor espera de mim? Jesus, o que é que o Senhor espera da minha casa, da minha família, da minha postura? Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor espera de mim? Como pai, como mãe, como filho. Jesus, o que é que o Senhor espera de mim? Como pastor, como ministro. O que é que Jesus espera de mim? O que é que Ele quer que eu faça? Não sou eu que tenho que dizer para você, é Ele que fala, é o Espírito dele que fala através da sua palavra. A vontade de Deus é nos guiar através do seu Espírito que habita em nós. E Ele fala, irmão, de dentro para fora, porque Ele mora aí dentro, Ele mora dentro, está dentro de mim, está dentro de você, o Espírito de Deus. Então Ele fala conosco. Eu nessa manhã sou apenas um mensageiro, estou aqui entregando uma mensagem, mas é o Espírito de Deus que fala com você nessa manhã. Onde é que você vai ter que fazer a diferença? Onde é que você vai ter que fazer a diferença? Onde é que você vai ter que ser sal? Onde é que você vai ter que ser luz? Você vai precisar fazer a diferença. Você foi chamado para isso, é uma finalidade. Eu quero convidar você a fazer uma adoração nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos e adore ao Senhor nessa hora.